Boa noite a todos. Que bom que você veio aqui à casa de Deus para termos esse momento de adoração, de reflexão no nome dEle, na palavra dEle. E iniciando a semana nós podemos ter esse momento. Estamos juntos, cantamos, oramos, podemos também ofertar, devolver nosso dízimo. E agora vamos refletir a palavra de Deus. O título da mensagem de hoje: o amor que Deus detesta. Será que há algum tipo de amor que Deus detesta? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, então, em 1 João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Versos 12 em diante. 1 João 2, verso 12 em diante. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Verso 15: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Um grupo de crianças foram a um hospital fazer uma visita. E uma das crianças ficou observando, e quando a professora, ao final daquele passeio ali, né, perguntou o que chamou a atenção. Aí uma criança disse assim: eu tenho uma pergunta. Por que as pessoas aqui vivem lavando as mãos? Porque o tempo inteiro estão lavando as mãos. E aí a professora explicou para aquela criança: olha, eles aqui amam a saúde, mas eles detestam, odeiam os micróbios. E por isso eles estão o tempo inteiro lavando as mãos para se livrarem dos micróbios. E quando a gente pensa nisso, a gente talvez entenda qual é o tipo de amor que Deus detesta. E aqui no verso 15 nós lemos: não ameis o quê? Não ameis o mundo. Ou seja, o amor ao mundo é algo que Deus não se agrada. Por quê? Por tudo aquilo que o mundo é. O que é o mundo? A gente pensa assim: o mundo é o planeta que a gente vive? Não. Não é esse tipo, não é esse significado, esse sentido que tem aqui a palavra mundo. Mas quantas vezes nós vamos falar sobre o mundo da política, o mundo do esporte, o mundo dos negócios, como também o mundo das práticas e crenças que existem em nossa realidade. Portanto, é a esse tipo de mundo que se refere aqui o texto bíblico, porque nós vivemos no mundo, certo? Mas não devemos pertencer ao mundo. Para tanto, nós devemos entender que, como cristãos, nós somos como se fosse um escafandrista, né? Precisa colocar toda aquela roupa, aquela bolha para mergulhar. No escafandro, a pessoa está imersa na água, mas a água não tem contato com ela. E se por acaso no escafandro ali tiver um buraquinho e a água, que simboliza o mundo, começar a entrar, a pessoa que está ali dentro morre afogada, certo? Então nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Devemos estar protegidos pela presença de Deus,
por algumas coisas e ferramentas que Deus nos oferece. E entre elas está uma vida de oração, uma vida de comunhão e uma vida de estudo da palavra de Deus. É isso que vai nos proteger em meio a este mundo que nós vivemos. Também é importante analisarmos o que o mundo pode fazer conosco. O que o mundo faz na vida de uma pessoa? Este mundo, essas crenças que querem muitas vezes nos destruir. É interessante que, nesse contexto, o mais importante é a atitude que eu tenho do que as atividades que eu desenvolvo. É possível ser cristão e manter-se afastado das diversões e de lugares suspeitos que este mundo nos oferece. Eu preciso ter o cuidado de não fazer aquilo que o mundo quer que eu faça, porque se eu permito, o mundo poderá me destruir. Porque no mundo há algumas coisas. Quais são essas coisas que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e também a soberba da vida. E o que seriam essas coisas? O que seria então a concupiscência da carne? É interessante que este mundo que nós vivemos, ele tenta tirar de nós o prazer de amarmos as coisas de Deus. E conta-se a história de um jovem que estava estudando em uma faculdade cristã, e esse jovem, assim, ele amava pregar o evangelho. Ele era muito dedicado e chamava a atenção do professor dele. Como esse jovem está se preparando para fazer a obra de Deus. Mas aí aconteceu uma coisa. Com o tempo, o professor percebeu que esse jovem estava mudando. Estava tendo algumas atitudes que não eram mais aquelas daquele jovem apaixonado pela palavra. E aí o professor foi conversar com esse jovem. O que aconteceu? Esse jovem arrumou uma namorada. Essa namorada era perfeita, maravilhosa. E ele começou a sonhar com o casamento que ele teria com aquela jovem. Ele começou a pensar nos filhos que ele teria. E ele começou a desejar que demorasse um pouquinho mais para que Jesus voltasse. Porque ele queria viver aquilo. Ele queria viver aquela experiência. E ele também sabia que ele já havia sido chamado para exercer um trabalho que seria muito bom. Ou seja, aquele jovem agora estava amando aquela jovem que era maravilhosa, estava amando pensar na família que ele ia formar com ela, estava amando imaginar o trabalho que ele ia desenvolver e não tinha mais amor pelo quê? Pela volta de Jesus. Então isso aqui chama a atenção da gente, porque este amor ao mundo significa qualquer coisa que tire de mim o desejo de viver de acordo com a vontade de Deus. Que eu prefira alguma coisa aqui neste mundo do que se preparar para viver a eternidade. E podem ser, inclusive, coisas boas. Encontrar uma jovem, uma companheira maravilhosa é uma coisa boa, não é? É muito bom. Ter um emprego onde vai poder exercer um trabalho honesto é bom, não é? É. Mas se eu começo a preferir isso, amar mais isso do que me preparar para a volta de Jesus, aí tem um problema. Isso se tornou um amor ao mundo que eu estou vivendo. Por isso, a concupiscência da carne é qualquer coisa que agrade a natureza decaída do ser humano, mesmo que sejam bons desejos. Por exemplo, Deus nos criou com a sensação, assim, nós temos o desejo de comer, a fome, certo? Quando bate a fome, a nossa mente, assim, né, viaja, né? E se eu passar diante de alguma coisa assim que me atrai, minha boca enche de água. É aquela coisa. Ok, a fome
é um desejo bom. A sede também é algo bom. Quando eu estou cansado, é algo que leva meu corpo a desejar o quê? O descanso. E também o sexo é algo criado por Deus e também é bom. O que Satanás fez? Deturpou tudo. No lugar da fome, ele coloca a gula. Aí eu quero comer por compulsão, porque eu quero matar minha vontade. E se eu vou então num buffet livre ou num rodízio de qualquer coisa, não, eu paguei, eu tenho que comer até. Vai para casa passando mal. Tem gente que é assim, né? Se vai num daquele de quilo, ele come um pouquinho, mas se vai num buffet, ele, não, eu paguei, eu tenho que comer. Eu tenho que repetir. Não, mas um prato já, não, eu quero comer mais. E é a gula, certo? No lugar da sede, ele desenvolveu o que? A bebedice, né? Eu quero beber de tudo, não é só a água, não é só aquela coisa que é saudável, eu quero é tudo. No lugar do cansaço, ele colocou a preguiça. Tem gente que vive cansada a vida inteira. Não consegue fazer nada. Vive só, então não é cansaço, é preguiça, né? E a Bíblia diz, vai ter com a formiga, preguiçoso, certo? Não tem lugar para preguiçoso. E no lugar do sexo, a imoralidade. Ou seja, bons desejos que Satanás deturpou para que nós caíssemos na concupiscência da carne. E é isso que muitas vezes nos afasta e faz com que nós amemos mais o mundo do que a vontade de Deus. Já nós temos a concupiscência dos olhos também. Dentro desse contexto aqui, seria uma maneira mais refinada de atingir a nossa mente, não só a questão do nosso corpo. Então são os prazeres que satisfazem a vista, a mente, prazeres intelectuais e sofisticados. Às vezes, a internet. Aquilo que eu vejo, aquilo que alimenta a minha mente, e eu posso estar tão ligado nisso, dedicando tanto tempo a isso, que me falta tempo para ler a Bíblia, para ler um capítulo da Bíblia. Às vezes eu passo horas na internet, navegando, passando ali, rolando, mas eu não tenho tempo para estudar a lição, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para testemunhar, porque eu estou apenas ali naquele momento, fazendo o quê? Só olhando coisas. E hoje, com essa questão, inclusive, da internet, surge a terceira coisa que nós mencionamos aqui, a soberba da vida, que é a busca da própria glória, tentativa de sobressair-se, mostrando quanto gastam e quanto conseguem conquistar. Certo? Então, as três coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, aquilo que eu vejo, que alimenta a minha mente, e também a soberba da vida. Eu quero buscar a glória. E nós vivemos um verdadeiro culto à celebridade, né? É as pessoas querendo saber tudo da vida das celebridades. E aí, se você pergunta sobre um texto bíblico, sobre uma história da Bíblia, eu nem sabia que tinha isso. Entenderam? E isso é o que o inimigo está fazendo para o quê? Para que o nosso amor por esse mundo cresça, para que a gente desenvolva amor por essas coisas. E quanto mais eu amo o mundo, menos eu desejo fazer a vontade de Deus. Menos eu busco amar a Deus. Por isso que Deus diz que não devemos amar o mundo. E essa questão toda do mundanismo, ele não surge de repente. Vai acontecendo aos poucos. Primeiro, se desenvolve uma amizade com o mundo. E a gente começa a meio que namorar com as coisas do mundo. No início, parece que eu tenho o controle. Com o tempo, eu vou perdendo o controle disso. E vou cada vez mais me dedicando às coisas deste mundo. Segundo, o cristão, ele é contaminado pelo mundo quando ele, depois de ter algum contato, de se permitir algumas coisas, é como se fosse
um furinho no escafandro, começa a entrar água. E no início você fala, eu aguento, tá tudo bem. Mas aquela água vai tomando conta e vai pesando. E se você não se cuidar, quando você vê, a água já submergiu completamente. E aí você agora não está mais só submerso na água, mas a água tomou conta da sua vida e te leva para o fundo do mar. Então eu preciso estar atento a isso. O mundanismo ele se manifesta de várias formas, sutis e reconhecíveis. Idolatrar atletas, artistas de televisão, líderes políticos ou até mesmo paparicar pessoas influentes da igreja local ou pessoas que têm recursos financeiros. Essa é uma maneira. Aí eu penso da seguinte maneira: se a pessoa tem algo a me oferecer, se eu vou ser beneficiado, eu trato de um jeito. Se ele não tem nada para me beneficiar, eu trato de outro. Só que cada ser humano tem o mesmo valor diante de Deus. E naturalmente a nossa tendência é o quê? Se é alguém de recursos, se é alguém que tem uma importância, se é uma celebridade, a gente trata de um jeito. Se é uma pessoa simples, vamos tratar de uma forma simples também. Isso é uma forma de valorizar o quê? As coisas aqui do mundo. Jesus, ele tanto atendeu os ricos e poderosos da sua época, como também aquele cego Bartimeu à beira da estrada, que ninguém dava nada por ele. Jesus parou para atender a necessidade dele e valorizar aquela pessoa. E isso é uma lição para nós. A gente precisa aprender a viver dessa maneira. E um exemplo bíblico de alguém que foi amando as coisas deste mundo e passou por grandes dificuldades é a história de Ló. Lembram quando Abraão deu a preferência para ele? Pode escolher que lugar você vai. Ele olhou aquelas campinas que se aproximavam de Sodoma e Gomorra e disse, eu vou pegar aquilo ali. É a parte mais bonita. E aí ele foi e montou suas tendas. E o relato bíblico diz que ele foi montando as suas tendas e se aproximando de Sodoma. Até que dali a pouco ele estava onde? Morando dentro de Sodoma. E quase morreu queimado. Não aconteceu por causa da misericórdia de Deus. Ou seja, quando eu fico flertando, brincando com as coisas deste mundo, elas vão me envolvendo, elas vão me encantando, e quando eu menos percebo, já dominaram minha vida. Ló enfrentou dificuldades, teve perdas, porque ele se deixou envolver pelo amor àquele mundo. Por isso que nós, como cristãos, precisamos seguir aquilo que Deus nos orienta. O mundo não vai ter lugar na minha vida porque eu sou um cristão verdadeiro. E, sendo um cristão verdadeiro, vocês viram que nós lemos aqui sobre filhinhos, pais e jovens. Eu já ouvi alguns sermões falando, os jovens na idade são fortes. Mas lendo 2 comentários bíblicos que eu encontrei, me chamou a atenção que eles falam que, na verdade, não está se falando aqui de idade cronológica, mas sim de maturidade espiritual. Os filhinhos são os que nasceram na fé. Esses precisam entender que os seus pecados foram perdoados. E aqui é dito, filhinhos, eu vos escrevo, verso 12, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ou seja, nada melhor do que uma pessoa que vivia uma vida distante de Deus, agora não quer mais amar o mundo, aceita o evangelho e tem a certeza de que os seus pecados foram o quê? Perdoados. Então esses são os filhinhos, que precisam entender que não pesa mais sobre eles o peso da culpa. Aí então passa para a segunda parte, que fala dos jovens, fala dos pais, depois fala dos jovens. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno.
Depois de criancinha, eu me torno um jovem na maturidade espiritual. E nessa fase, eu procuro fazer todo o melhor que eu posso para crescer no Evangelho. Eu me alimento de forma mais sólida. Eu me comprometo ainda mais com a palavra de Deus. E os pais são aqueles que são maduros na fé, que devem dar suporte aos jovens e cuidar bem dos filhinhos, certo? E eu achei interessante esta aplicação que é feita nesses comentários bíblicos. Ou seja, nós precisamos avaliar em que patamar de maturidade espiritual eu estou. Eu sou um filhinho recém-converso, eu sou um jovem fortalecido, fundamentado na verdade, que contribui, eu sou um pai que tenho a responsabilidade de cuidar dos mais novos, de orientá-los e de ajudá-los a amadurecer a fé. Ou seja, essas 3 escalas são pessoas que estão fugindo do amor ao mundo para amar cada vez mais a Deus e amadurecer nesse processo de amar o nosso Senhor. E aí nós precisamos entender uma coisa: nessa jornada, eu e você precisamos avaliar a nossa própria história. Será que hoje o que pesa mais para mim, o que tem mais importância para mim, são as coisas deste mundo? Aí você pode dizer assim: não, pastor, eu estou hoje aqui no culto, mostra que eu não amo o mundo. O interessante é que a gente viu no início que mesmo coisas boas podem demonstrar amor ao mundo. Aquele jovem estava se preparando para ser um missionário, mas ele se encantou tanto com a família que iria formar, que ele perdeu o desejo, o anseio de que Jesus voltasse logo. Eu não sei, já passou pela cabeça de vocês, mas eu lembro quando eu era criança, assim, adolescente, que às vezes eu pensava, né, que tinha aquela expectativa de Jesus vai voltar logo, e eu pensava assim: olha, eu vou talvez terminar a faculdade, talvez eu trabalhe alguns anos e Jesus volta. Era a expectativa. E a pergunta é: quando eu penso nisso, eu sinto alegria? Ou eu penso assim: Jesus, demora um pouquinho mais, porque eu quero realizar isso, eu quero realizar aquilo, eu quero fazer essa viagem, eu quero aproveitar aquilo outro. Se o meu coração demonstra, vai nesse sentido, eu estou amando mais o mundo do que a Deus. Mas se eu vivo e entendo que tudo o que eu faço é para apressar, abreviar a volta de Jesus, então eu estou amando mais a Deus. Se eu perdesse tudo o que eu tenho hoje, patrimônio, posição social, seja lá o que for, por amor a Cristo, valeria a pena? Eu estou disposto a abrir mão de tudo o que eu tenho hoje por amor a Jesus? Ou será que eu digo assim: não, Jesus, eu quero ir para o céu, eu quero estar contigo, mas isso aqui eu não quero largar não, aquilo outro eu não quero largar não. Ou seja, eu ainda estou amando mais o mundo. E não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Que nessa noite, ao sairmos daqui, saiamos com a decisão de amar a Deus, buscá-lo em primeiro lugar e detestar o mundo. Não as pessoas que moram no mundo, tá? Porque a gente precisa amar a todos. Mas rejeitar todo o conceito de valores que o mundo nos propõe. E que valorizemos primeiro fazer a vontade de Deus. E que o nosso maior anseio seja estar prontos para quando Jesus voltar, irmos com Ele para os céus. Que Deus nos ajude a vivenciarmos isso e que seja a sua realidade e a minha realidade também. Oremos. Senhor Deus, agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos em Tua casa nesta noite. É muito bom podermos louvar o Teu nome, é muito bom podermos tomar decisões baseadas em Tua palavra e queremos, ó Deus, realmente rejeitar este mundo
e colocar o Senhor como o mais importante em nossa vida. Estamos aqui, ó Pai, para cumprir uma missão, de apresentar Jesus para as pessoas que nos cercam. Que o Senhor nos capacite cada dia mais para isso. E se por acaso, ó Deus, a concupiscência da carne, dos olhos, ou a soberba da vida está nos levando a amar mais este mundo que a Ti, que o Senhor nos purifique, nos santifique, nos livre dessas coisas ruins, para que possamos, rejeitando o mundanismo, vivermos um processo de santificação a cada dia em nossa vida. E assim, ó Pai, possamos testemunhar para as pessoas que nos cercam do Teu grande amor e do plano da salvação que o Senhor nos oferece. Nos abençoe ao longo dessa semana, seja com cada pessoa aqui presente. Se alguém está enfrentando alguma luta, algum problema pessoal em qualquer área da sua vida, que neste momento o Teu amor repousa sobre essa pessoa, que a Tua mão venha repousar sobre ela e o Teu Santo Espírito possa acalmar este coração, iluminar esta mente, para que as soluções apareçam e o Teu nome seja exaltado na vida de cada filho Teu aqui presente. É isso que nós suplicamos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém.